Aqui estão 20 fatos sobre Jesus Cristo. Número 1. O sobrenome de Jesus não era Cristo. Ouvimos Jesus Cristo com tanta frequência que é fácil pensar que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não é. Na Palestina do primeiro século, as pessoas não tinham sobrenome. As pessoas identificavam umas às outras fazendo referência a seus pais, e a Bíblia menciona isso em João 6,42. Eles disseram: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como ele pode dizer agora, desci do céu? Cristo vem de uma palavra grega que significa ungido. Número 2. Jesus provavelmente não nasceu em 25 de dezembro. O mundo inteiro comemora o nascimento de Cristo em 25 de dezembro. Mas é esse o aniversário real dele? Provavelmente não. Os primeiros líderes cristãos começaram a observar o nascimento de Cristo nessa data. Com o tempo, tornou-se a data aceita para a celebração, oferecendo uma alternativa a muitos festivais pagãos que aconteciam nessa época. Muitos estudiosos questionam a precisão dessa data e duvidam que os pastores saíam com as ovelhas à noite durante a época mais fria do ano. Olhando para a concepção e nascimento de João Batista, muitos acreditam que Jesus provavelmente nasceu no outono. Número 3. Jesus provavelmente não nasceu no ano 1 depois de Cristo. O significado de Jesus é visto em como sua presença divide a história. Hoje vemos a história pelas lentes de antes de Cristo e depois de Cristo. O único problema é que Jesus provavelmente nasceu 4 anos antes de Cristo. Herodes é a principal razão pela qual muitos estudiosos acreditam que Cristo nasceu antes. A maioria acredita que Herodes morreu em 4 anos antes de Cristo. E como ele desempenhou um papel tão importante na história do nascimento de Cristo, Jesus deve ter nascido antes dessa data. Número 4. A árvore genealógica de Jesus tem alguns personagens bastante obscuros. Ao entrar no mundo, Jesus escolheu uma linhagem familiar pouco comum. Se a pureza fosse sua principal preocupação, ele não teria entrado em uma linhagem com personagens tão obscuros como Jacó, um trapaceiro habitual, Judá, que colaborou com seus irmãos para vender o irmão mais novo como escravo, Raabe, uma prostituta, Davi, que mandou matar um homem para encobrir um caso de adultério, Salomão, casou-se com 700 mulheres e desviou seu coração do Senhor, Abias, que 1 Reis 15:3 registra, cometeu todos os pecados que o seu pai havia cometido antes dele. Número 5. Não sabemos quantos magos visitaram Jesus. Estamos acostumados a ver presépios de Natal com 3 reis magos, provavelmente porque eles trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. A verdade é que as escrituras não nos dizem quantos magos viajaram do leste para visitar o rei recém-nascido. Número 6. Jesus tinha vários meios-irmãos. Os evangelhos registram que Jesus tinha irmãos. Mateus ainda nos diz os nomes dos irmãos e menciona suas irmãs. O versículo diz: não é este o filho do carpinteiro, o nome de sua mãe não é Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as irmãs deles não estão conosco? Onde então este homem conseguiu todas essas coisas? Número 7. Jesus provavelmente tinha uma aparência muito comum. Não temos muitas informações sobre a aparência física de Jesus, mas Isaías profetiza sobre isso. O versículo diz: ele cresceu diante dele como um rebento tenro e como uma raiz de terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade para nos atrair para ele, nada de sua aparência para o que desejássemos. Também sabemos que quando Judas traiu Jesus, ele teve que beijá-lo, para ajudar as autoridades a identificá-lo. Então fica evidente que Jesus não se destacava fisicamente entre os outros discípulos. Número 8. Jesus iniciou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos. Números 4:3 nos diz que um homem deve ter pelo menos 30 anos de idade para ocupar o cargo de sacerdote. Curiosamente, esta é a idade que Jesus tinha quando iniciou seu ministério. Lucas 3:23. Ora, o próprio Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Número 9. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná. Quando Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, ele realizou seu primeiro milagre. Neste evento milagroso, ele demonstrou seu controle sobrenatural sobre os elementos físicos. Este milagre
deu início ao seu ministério público. Número 10. Jesus falava vários idiomas. O aramaico era a principal língua falada pelos judeus na Palestina do primeiro século, e como a maioria dos judeus, ele teria aprendido a estudar a Torá em hebraico. Ele falava grego? É provável que quando ele falou com o centurião e Pilatos, ele estivesse falando grego. Número 11. Jesus precisava da solidão para orar e recarregar. Jesus teve um ministério muito público. Os evangelhos falam sobre Jesus passando pelas aldeias curando todas suas doenças e enfermidades. Ele ensinou publicamente. Frequentemente discutia com fariseus e saduceus, e nunca recusou o convite para ir à casa de alguém. Ele construiu seu ministério público sobre a prática deliberada de passar tempo em solidão e oração. Os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas fazem questão de mencionar passagens sobre isso. Jesus não era vegetariano. A dieta na Palestina para judeus praticantes era bastante universal. Todos os evangelhos mostram Jesus comendo produtos de origem animal, como a maioria dos judeus. Ele teria comido uma dieta regular de peixe e teria desfrutado do cordeiro, que era costumeiro durante a Páscoa. Número 13. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. É impossível entender os motivos de Judas para trair Jesus, mas sabemos que Satanás o estava usando. Judas finalmente leva 30 moedas de prata para trair Jesus. Isso foi um fator motivador suficiente para a traição? Em Zacarias, 30 moedas de prata são usadas para descrever o salário diário de um pastor, bem como a compensação por um escravo morto. Foi o suficiente para motivar a traição de Cristo? Não podemos ter certeza. Sabemos que após a crucificação de Jesus, Judas percebeu que era uma compensação inadequada para a sua decisão. Ele foi tomado de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões. Mas eles também não quiseram. Então Judas jogou o dinheiro no templo e saiu, e então se enforcou. Número 14. Jesus estava sob estresse extremo antes da crucificação. Enquanto Jesus orava no jardim antes da crucificação, temos um vislumbre da agonia pela qual ele está passando. E estando angustiado, ele orava com mais fervor, e seu suor era como gota de sangue caindo no chão. Uma revista de 2009 descreveu a condição desta forma. A ansiedade mental severa ativa o sistema nervoso simpático para invocar a reação da luta ou fuga ao estresse, ao ponto de causar hemorragia dos vasos que fornece as glândulas sudoríparas aos dutos do suor. Número 15. Maria esteve presente no nascimento e na morte de Cristo. Quando Maria e José apresentaram Jesus no templo, eles encontraram um homem mais velho chamado Simeão. O Espírito Santo prometeu a Simeão que ele veria o Messias antes de morrer. Motivado pelo Espírito, ele reconheceu Jesus. Pegando a criança nos braços, ele agradeceu a Deus por permitir que ele testemunhasse a salvação de Deus. Então ele falou a Maria: "Este menino está destinado a causar a queda e a elevação de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Uma espada transpassará também a tua própria alma." A última frase de sua profecia provou ser verdadeira quando Maria viu seu filho ser crucificado. Mesmo em sua agonia, Jesus se preocupou em cuidar de sua mãe, instruindo João a cuidar de sua mãe. Número 16. Onde Jesus seria enterrado foi profetizado. Depois que Jesus morreu, Mateus nos conta que um homem rico ofereceu seu túmulo. Isaías profetizou sobre o sepultamento de Jesus centenas de anos antes. O versículo diz: "Foi-lhe dada a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca." Como um profeta havia predito, Jesus foi executado como criminoso, mas acabou no túmulo dos ricos. Número 17. O túmulo de Jesus foi triplamente protegido. Os romanos sabiam que Jesus afirmava que voltaria em 3 dias, então não gostaram da ideia de nenhum de seus seguidores roubar seu corpo. Eles fizeram o possível para garantir que ele estivesse completamente a salvo de intromissões. Isso incluía 3 proteções diferentes. Uma grande pedra. A arte normalmente retrata uma pedra em forma de disco, em frente ao túmulo de Jesus. Mas, dos 900 túmulos deste período, apenas 4 têm pedras com esse formato. A maioria era como rolhas, de qualquer maneira, teria sido difícil de mover. Um guarda. Não temos certeza se eles usaram guardas romanos ou policiais judaicos nos templos.
mas sabemos que Pilatos exigiu que um guarda fosse colocado em frente ao túmulo. E por fim, um selo romano. Um selo romano era um sinal de que o conteúdo pertencia a Roma, e também um aviso. Qualquer um pego quebrando tal selo provavelmente sofreria crucificação. Teria sido quase impossível para alguém chegar ao corpo. Provavelmente é por isso que no livro de Atos, os romanos nunca sugeriram que o corpo foi roubado. Número 18. A ressurreição de Jesus foi física. Alguns grupos sugerem que Jesus foi criado em um corpo espiritual e não físico, mas o corpo real de Jesus ressuscitou dos mortos. Ele diz aos discípulos: "Por que vocês estão preocupados e por que dúvidas surgem em suas mentes? Olhe para minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e veja, um fantasma não tem carne e ossos, como você vê que eu tenho." Para ajudar a martelar essa verdade para eles, Jesus comeu na presença deles. Número 19. Jesus deixando seu lençol funerário foi significativo. Quando Pedro e provavelmente João correram para o túmulo vazio, o linho e o pano usados para envolver o corpo de Jesus ainda estavam lá. Então Simão Pedro veio atrás dele e foi direto para o sepulcro. Ele viu as faixas de linhos ali caídas, bem como o pano que tinha sido enrolado na cabeça de Jesus. O pano ainda estava em seu lugar, separado do linho. Por fim, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e acreditou. Este é outro pequeno detalhe que argumenta contra o roubo do corpo de Cristo. O tempo, o risco e o esforço que alguém levaria para roubar o corpo de Jesus exigiriam que levassem também os lençóis e panos. A necessidade de removê-los exigiria muito tempo e trabalho. Quando Pedro e João veem esses itens na tumba, aumenta a probabilidade que Maria realmente tenha visto o Senhor ressuscitado. Número 20. O Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos e seguidores 12 vezes. O Novo Testamento registra 12 aparições pós-ressurreição de Jesus para indivíduos ou grupos. Ele aparece para Maria Madalena, as mulheres no túmulo, Pedro, os viajantes na estrada, os discípulos sem Tomé, os discípulos, incluindo Tomé, os discípulos enquanto pescavam, os discípulos na montanha, a multidão de 500 e aqueles que estavam em sua ascensão. E para terminar, mais uma curiosidade de brinde. Jesus nos manda ser suas testemunhas. As últimas palavras do Evangelho de Mateus são conhecidas como a Grande Comissão. Foi aqui que Jesus deu à igreja sua missão. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse algo muito semelhante a seus discípulos pouco antes de subir ao céu. Você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre você, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E essas são as 21 curiosidades sobre Jesus Cristo. Se você sentir que esse vídeo vale a pena seu like, deixe o seu like e, se puder, compartilhe esse vídeo com algum conhecido seu. Que Deus te abençoe e até a próxima.